Graça e paz, amado e amada de Deus. Este é o encontro com a Palavra de Deus em família. E é uma alegria sempre poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do nosso maravilhoso Deus e Pai. A palavra que é o Verbo, o Logos de Deus, que antigamente, antes da nova aliança, essa palavra vinha para os profetas. E os profetas eram homens escolhidos por Deus para levar então a palavra de Deus ao povo de Deus. Isso vale a pena então nós pensarmos que Deus fez ali uma aliança com Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, onde Deus encontrou ali um homem ali na face da terra, que embora não tivesse ainda a santidade e os mandamentos de Deus no seu coração, Deus reconheceu, Deus que sonda mente e coração, que prova pensamentos. Ele encontrou ali um coração sincero, um coração que era uma terra fértil, com quem ele pudesse contar aqui na terra. E prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência dele. Então dele veio Isaque, de Isaque Jacó, que Deus muda para o nome de Israel, e então Israel tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e aí então Deus vai formando essa nação no Egito durante 400 anos, e aí então Deus vai lá, através de Moisés, resgata esse povo que foi gerado no Egito, leva para o deserto, entrega a sua lei, as suas ordenanças, as suas instruções, que mostravam qual era o padrão de santidade de Deus. Para cumprir então aquela promessa feita a Abraão. E através desse povo escolhido e agora preparado, sendo conduzido nos padrões de santidade de Deus, poderia abençoar todas as nações da terra. Deus seria conhecido no mundo através da nação de Israel. O que acontece é que, ao longo dos séculos, a nação de Israel não foi fiel a Deus, não vigiou, não se preocupou em seguir os mandamentos, não tiveram fé suficiente e foram se desviando, desobedecendo a Deus. E por conta disso o nome de Deus ia sendo blasfemado. Então Deus resolve, naturalmente isso já era um plano desenhado desde o Éden, enviar o seu Filho na plenitude dos tempos. Então a palavra que vinha aos profetas, alertando o povo sobre a desobediência, sobre o juízo, sobre o castigo que viria por conta da desobediência. Então essa palavra agora vem na plenitude dos tempos, encarna em Cristo Jesus, e aí então Deus faz uma nova aliança, porque a aliança anterior não foi cumprida, não foi respeitada. Então Deus faz uma nova aliança. Então a gente vai ver ali no livro de Hebreus, no capítulo 1, que Deus vai falar assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras com os pais, com os antepassados, mas nestes últimos dias falou conosco através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual Deus criou o universo. Então, ao mesmo tempo que essa palavra revela que Cristo Jesus é o Criador do universo, é o meio pelo qual Deus criou o universo. E como é que Deus criou o universo? Basta voltarmos em Gênesis capítulo 1. Deus simplesmente disse, haja luz, e a luz se fez. Então Deus criou todas as coisas do nada pelo poder da sua palavra.
E aí nós vamos ver agora no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, João revelando, no princípio era o verbo, era a palavra, era o logos, a palavra utilizada é logos no grego. Logos que significa palavra. Então no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses são os 3 primeiros versículos do Evangelho de João. No capítulo 14, vai estar escrito assim: e o verbo e a palavra se fez carne, ou seja, se fez humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amados, veja que é maravilhoso. E agora, então, essa palavra estava no mundo, né? Então, nós estamos falando aqui de 2000 anos. Amados, o tema que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão é vigilância. E nós vamos usar aqui alguns textos, né? Mas o texto principal será do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Mas nós não vamos diretamente para ele agora, né? Eu quero compartilhar com vocês antes, Mateus capítulo 26, Jesus estava falando ali com seus apóstolos, né? Havia saído ali da ceia, a última ceia, né? Foi para o Getsêmani. E ali então ele levou consigo, eu estou falando aqui do versículo 37, Mateus 26, verso 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eram os 3 discípulos mais próximos, né? Os 3 apóstolos mais próximos de Jesus. Verso 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, interessante, né? Nós vamos falar hoje sobre vigilância, né? E Jesus estava dizendo ali para Pedro, Tiago e João: olha, vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora. 1 hora. Amados, a coisa mais difícil que tem é nós orarmos a Deus por 1 hora. É nós lermos a palavra de Deus por 1 hora. É nós irmos ao culto e ter paciência de ouvir uma pregação de 1 hora. Parece que dedicar tempo para Deus é um peso. Ao passo que para ficar no celular ou jogando um videogame ou qualquer coisa do gênero, é possível passar horas. Então, com divertimento, a gente passa horas olhando redes sociais sem objetivo nenhum. Nós vamos passando ali, olhando imagens, de vez em quando interessa uma coisa ou outra, a gente fica horas fazendo isso, se bobear. Mas não conseguimos orar e vigiar por 1 hora. Isso estava acontecendo lá com Pedro. E Jesus estava dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, há uma luta diária entre o nosso espírito e a nossa carne, a nossa essência humana. Todo o pecado está na nossa carne, toda dependência química, todo o desejo promíscuo, tudo isso está na nossa carne. Se nós alimentarmos a nossa carne e não alimentarmos o nosso espírito, a carne vai ser mais forte e vencerá o espírito. Agora, nós sabemos que, segundo Gálatas capítulo 5, existe ali as obras da carne
e existem os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito só podem ser produzidos se o nosso espírito estiver alimentado com o verdadeiro pão espiritual, chamado Jesus Cristo, Palavra de Deus. Palavra de Deus. E ela é que nos alimenta. E eu estou aqui hoje para dar um alimento semanal para vocês. Agora, você vive com um almoço, com uma refeição na semana? Não, você toma café da manhã, você almoça e janta todos os dias. Então não dá para você ouvir a palavra de Deus uma vez por semana, amados. O corpo de vocês está ficando forte, está bem fortalecido. Mas o espírito, qual é o risco de estar muito fraco? E aí podem vir problemas, como Jesus estava relatando aqui. Amados, mais uma vez, antes de entrarmos na parábola da vigilância, que, como eu disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, eu quero ler para vocês Eclesiastes, capítulo 33. Eclesiastes, capítulo 33, trata de uma parábola também. Eu acho incrível isso, porque Deus usa a mesma metodologia de ensino. Deus gosta de ensinar por parábolas. O que é uma parábola? Parábola é uma história fictícia que é contada para explicar uma verdade espiritual. Então, Deus contava ali uma história de algo que era conhecido pelo povo, para então ele explicar uma verdade do reino de Deus. Essa é a didática de Deus. Era uma forma de ensinar. E aqui em Ezequiel, nós estamos falando aí de aproximadamente 500 anos antes de Jesus Cristo, e Deus estava dando uma parábola para ele, para esse profeta. Lembra que eu falei lá de Hebreus? Antigamente Deus falou pelos antepassados através dos profetas. Então nós vamos ouvir primeiro essa palavra de Deus, ainda antes de vir ao mundo, falando com o profeta para anunciar uma verdade ao povo de Deus, que naquela época eram judeus. Como eles não obedeceram a Deus, Deus tirou essa representação temporariamente, porque Deus tem misericórdia, um dia vai atraí-los de volta, mas tirou temporariamente. E quando ele veio ao mundo, ele entregou essa responsabilidade para nós, os cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, os cristãos, amém? Verdadeiros, que têm zelo pela palavra do Senhor, que não vai além e não fica aquém da palavra de Deus. Tudo que nós estamos falando, amados, é palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E aqui, Ezequiel 33 é a palavra. Olha só, verso 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fale com os filhos de seu povo e diga-lhes: quando eu fizer vir um exército inimigo sobre uma terra, se o povo desta terra escolher um homem do meio deles e o constituir por seu atalaia, e se ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, então aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, se o inimigo vier e o abater, esse será responsável pela sua própria morte. Amados, atalaia é o mesmo que sentinela, ou o mesmo que vigia. E qual é a qualidade do vigia, do sentinela e do atalaia? Vigiar. Vigiar. Continuando, verso 5. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Será responsável por sua própria morte. Se ele tivesse dado atenção ao aviso, salvaria a sua vida. Mas se o atalaia, se o sentinela, se o vigia, vir que vem o inimigo e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, se o inimigo vier e abater um deles, este foi abatido na sua maldade. Mas quem será responsável pela morte dele é o atalaia.
Amados, até aqui é a parábola. Agora Deus vai falar com mais clareza e vai dar entendimento espiritual ao profeta. Então, Deus está chamando o profeta de Deus de atalaia, de sentinela, de vigia. Veja o verso 7. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao inimigo que ele certamente, se eu disser ao ímpio, ao pecador, que ele certamente morrerá, e você não falar, para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar ao ímpio, para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Amados, os profetas, eles não tinham escolha. Deus falava ao povo advertindo, declarando justiça, juízo, apontando o pecado. Por isso os profetas eram perseguidos e mortos no Antigo Testamento. Porque o povo, os reis, os poderosos não suportavam a palavra daquele homem, advertindo eles dos maus caminhos em que estavam, do pecado contra Deus. Então Deus mandava o profeta, vai lá e diz, para ele se arrepender e mudar de caminho, senão ele vai morrer. E o profeta não tinha outra escolha, tinha que ir lá e falar. Porque se ele não dissesse, aquelas pessoas morreriam no pecado delas. Mas a culpa cairia também sobre o profeta. Então, portanto, amados, é importante nós entendermos que Deus falava através dos profetas para que o povo pudesse, então, ouvir a Deus, ouvir a instrução de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter para quê? Para não morrer. Pois este Deus, esta palavra, veio ao mundo e agora nós vamos até ela, né? Lucas capítulo 12. Amados, é tão maravilhoso isso, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que ele disse lá atrás para o profeta, ele disse aqui para os seus discípulos, no capítulo 12. E aí a gente pode perceber aqui, para entender o contexto em que Jesus conta essa parábola, ele vai dizer ali, né, no versículo 1, eu vou fazer aqui mais ou menos um resumo, depois vocês leiam o capítulo todo, mas no versículo 1 era, vigia enquanto a hipocrisia de vocês. Do versículo 4 ao 5, vigia enquanto a quem vocês devem temer. Então a gente vai ver lá, olha, não temam os que matam o corpo, não temam o ser humano. Porque depois de matar o corpo, não pode fazer mais nada. Temam antes aquele que tem poder para matar e também lançar no inferno. A esses vocês devem temer. O que significa que eu não tenho que me preocupar em ser agradável ou aceito pelos seres humanos, mas não me preocupar com aquele que me conhece, que me vê no escondido do quarto, longe dos olhos das pessoas. Porque isso é hipocrisia. Eu, na presença das pessoas, acabo me mostrando como alguém bom, e quando eu me afasto delas, eu peco contra Deus. Então eu estou temendo as pessoas, mas temer é respeitar, obedecer, agradar, né? Amar, é ter medo também, né? Mas eu deveria ter medo antes de Deus. Aí nós vamos ver aqui dos versículos 8 a 10, vigia enquanto a confissão de fé em Cristo. Se você confessou Jesus como seu Senhor e o teu Salvador, é Ele quem deve reinar na tua vida e não mais você. Então você não vive mais para você.
Você vive agora para o reino de Deus. Então agora é Cristo que reina, é a vontade dele, não mais a tua. Então isso nos leva a conhecer a Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, e orar e ter intimidade com o Pai, para que Ele nos dê a graça de nos transformarmos dia após dia à imagem e à semelhança do seu amado Filho, que é o nosso modelo de homem maduro e perfeito. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele. O pecado é que nos afastou disto. Mas em Cristo nós temos a oportunidade, quando nós o aceitamos como Senhor, Rei da minha vida, aí nós podemos nos aproximar mais e nos transformar nos padrões do reino de Deus e não mais nos padrões do mundo, que é o pecado que leva à morte, né? Versos 19 a 21, vigiem quanto à avareza e o egoísmo. Olha que interessante, amados. Aqui Jesus está contando uma outra parábola, né, de um rico tolo, né? Porque ele teve uma colheita muito grande, os celeiros eram pequenos, então ele pensou, eu vou destruir o meu celeiro pequeno, construir um maior, vou guardar ali todos os meus bens, e aí eu vou ter bens e alimento para muitos anos, então eu vou dizer para mim mesmo, né? Uau, então agora descanse, coma, beba e não se preocupe com mais nada. E aí então Deus vai dizer assim, né? Mas Deus diz, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Aqueles que vivem só para si mesmo, e infelizmente o mundo está cada vez mais assim, mais egoísta. Ninguém mais se preocupa em acolher o necessitado, em ajudar o próximo, em investir, né, no coração, no reino de Deus, no coração das pessoas. Doar os dons, talentos, os recursos que Deus mesmo tem colocado em nossas mãos, tem nos dado. Amados, Deus nos deu dons, talentos e recursos para que nós pudéssemos viver bem para nós mesmos, para a nossa família, mas também para servir o reino, para servir as pessoas, para fazer com que a sua graça seja alcançada, ou melhor, que a sua graça alcance outras pessoas. Mas como é que as pessoas poderão conhecer a Deus se não através de uma vida transformada? Deus conta com a igreja. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. E é um privilégio servi-lo. E não existe trabalho, não existe igreja sem serviço. Igreja é o corpo de Cristo. Não existe um membro fora do corpo. As minhas mãos se movem porque estão presas ao meu corpo. Mas se eu cortar uma das minhas mãos e jogá-la no chão, ela morre. Ela não tem mais utilidade. Não tem utilidade para Deus. Então, simbolicamente, um membro fora do corpo não tem utilidade para Deus. Como é que viviam os discípulos no início da vida cristã, lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, veja que o corpo precisa estar junto. Imagina, cada corpo tem um dom, cada membro tem um dom e serve de uma forma ao reino de Deus. Amados, e aí nós vamos ver então que nos versículos de 29 a 31, Deus está pedindo para que nós vigiemos quanto às preocupações, medos e ansiedade. Então, preocupação, medo e ansiedade é falta de fé. Então, se nós vivermos preocupados quanto ao que temos que vestir, comer, como é que vai ser o dia de amanhã, então a gente está antecipando problemas e perdendo a fé
de que Deus é o nosso provedor. Tinha me fugido a palavra. Deus é o nosso provedor. E Ele nunca deixará faltar. Se Ele foi capaz de fazer o corpo, Ele não é capaz de nos dar a roupa. Se Ele fez o nosso estômago, Ele não é capaz de dar o alimento. O que é mais fácil, né? Ele prover o alimento ou Ele preparar o estômago, né? E todas essas coisas. Então veja, amados, Deus é maravilhoso e supre. E nós precisamos demonstrar a nossa fé nele. Então vigiem, porque medos, ansiedades, preocupações é falta de fé. Quando aumenta a fé, essas coisas desaparecem, elas são opostas entre si. E aí então nesse contexto começa a parábola, verso 35. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Amados, Jesus está falando aqui primeiro de prontidão. É importante lembrar que as pessoas no tempo de Jesus usavam túnicas e capas. Então eram roupas que você vestia, né, por cima, como camisolas, né? Mas se você não amarrasse um cinto, né, isso é cingir, né? Cingir é amarrar um cinto, de modo que essa roupa ficasse mais justa e pudesse subir um pouco, dando mobilidade, você perderia a capacidade de correr, de ser ágil. E imaginando que este homem fosse um servo esperando o seu patrão voltar da festa de casamento, ele poderia vir à noite ou de madrugada, ou seja, a casa escura. Então a lamparina tinha que estar acesa para que ele cingido, não só para que ele pudesse se mover rápido, mas que ele não tropeçasse em nada e pudesse encontrar rapidamente a porta e abri-la para o seu Senhor. Então Jesus está dizendo, estejam prontos, tenham prontidão. Lembrando, é a parábola da vigilância. Continuando, verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Amados, aqui há uma promessa de Jesus Cristo para aquele servo que está ali vigiando. Porque se ele voltar, e Jesus voltará, porque é promessa de Deus. Amados, o que garante que Jesus voltará? Nós vamos ver que na própria Bíblia existem promessas da vinda de Jesus Cristo, ou seja, profecias da vinda do Messias, escritas 1.300 anos antes da vinda de Jesus. De 1.300 até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Durante todo esse tempo, dezenas de profecias foram dadas pela palavra de Deus aos profetas. Todas elas foram cumpridas cabalmente em Cristo Jesus. E Deus fez isso para que nós tivéssemos a confiança de que todas as promessas feitas se cumprirão também num tempo determinado por Deus. E aqui Deus está falando que bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. O que é bem-aventurado? É abençoado, é muito feliz. E vai dizer algo tremendo: o próprio Senhor Jesus se cingirá, nos fará sentar à mesa e Ele nos servirá. Dá para imaginar isso, amados? O Senhor nos servindo. Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Pedro nem quis que Jesus lavasse os dele, mas Jesus falou, se não deixar eu lavar teus pés, tu não terás parte comigo. E aí Pedro diz, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, né? Então veja, o reino de Deus, amados,
é um reino de serviço. E cada um serve de acordo com o dom que recebeu do próprio Senhor. Não há nada, amados, que eu possa dar ao Senhor que antes eu não tenha recebido dele. Continuando aqui, verso 39, porém considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Amados, eu acho que Deus não deixou muito claro a data de retorno, porque o nosso coração é tão corrupto que nós poderíamos, ainda falta muito tempo para Jesus voltar. Então eu vou continuar pecando, eu vou continuar fazendo a minha própria vontade, não quero ajudar no reino de Deus, não quero me preocupar com Cristo. Mas Deus fez exatamente o contrário. Assim, eu vou voltar de surpresa, então estejam vigilantes. Não durmam, orem e vigiem, porque quando vocês menos esperarem, eu voltarei. Então isso é a graça de Deus, é a bondade de Deus para que nós não durmamos e estejamos cingidos, prontos, preparados, com as nossas lâmpadas, a nossa luz. Jesus nos chamou para ser luz do mundo, amados, e precisamos estar com a nossa luz acesa, iluminando, e se possível com azeite reserva na vasilha, a unção do Espírito Santo para a obra de Deus, porque nós não podemos fazer nada se não estivermos em Cristo Jesus. Mas quando a gente produz um fruto, Deus vem, nos limpa para que a gente produza mais frutos ainda. E aquele ramo que estando na videira, que é Cristo, não produzir fruto, o Pai, que é o agricultor, vem, arranca aquele ramo e joga, e ele seca, e ele é jogado na fornalha. Amados, não existe reino de Deus sem serviço. Continuando, verso 41. Então Pedro perguntou, Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? Interessante a pergunta de Pedro, né? Porque no verso 40, Jesus diz, estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. No primeiro versículo do capítulo 12, diz, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer antes de tudo aos seus discípulos. Então, Jesus estava falando com os discípulos e com uma multidão. Quando Jesus diz, estejam também vocês preparados, ele deve ter olhado para os apóstolos, ou até mesmo para Pedro. E aí então faz muito sentido a pergunta, Senhor, essa parábola é só para nós, os apóstolos, ou é para todos, Marcos, capítulo 13, dos versículos 32 a 37, fica muito claro que Jesus está falando não apenas para os apóstolos, mas também para todos os discípulos. Em tese, todo o cristão é servo de Deus. Alguns servos receberam dons para a liderança, outros servos receberam dons para serviços. Mas todos nós somos reino e sacerdotes. Todos nós temos uma ordem recebida do Senhor e uma autoridade dada por Ele. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, é para todos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até a minha volta. Amado, esteja vigilante, não durma no ponto. Continuando aqui, a resposta de Jesus foi interessante, porque não foi com uma afirmativa. Jesus faz uma pergunta, que é também uma maneira de Jesus ensinar, promover reflexão, para ajudar as pessoas a pensarem por si mesmas. As pessoas estão acostumadas muito com respostas mastigadas, mas Deus quer que nós pensemos.
Até porque a palavra de Deus, ela não abrange todas as coisas, mas ela é uma base para que nós possamos entender todas as coisas. Então, vejam só a pergunta, né? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas a pergunta de Jesus para Pedro foi tremenda, né? Quem é o mordomo fiel e prudente? Não é apenas, então, o servo, mas agora o mordomo. Mor significa maior, significa principal. Então, é o servo principal da casa, a quem Jesus confiará todos os demais servos, para que ele os alimente no devido tempo. Então, amados, todos aqueles que receberam de Deus a graça, receberam de Deus o dom de mestres, de pastores, líderes espirituais, que têm a obrigação de conhecer a palavra e alimentar o povo de Deus no devido tempo, esses são os mordomos. E bem-aventurados serão esses mordomos, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Amados, eu não faço isso porque quero, eu sou obrigado a fazer. Eu recebi esta obrigação, essa ordem do próprio Deus. Mas eu faço isso com amor. Por quê? Porque quando Deus coloca dom e talento no nosso coração, Ele coloca os seus planos e o seu desejo também. Então nós acabamos fazendo isso com zelo, com amor. Mas não é algo que nós possamos evitar, pedir, mas é a quem o Senhor quiser dar. Mas olha o que acontece no verso 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Amados, um grande problema que existe na igreja é essa sensação de que Cristo demora a vir. A palavra de Deus revela muitos sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muitos já estão visíveis, latentes, outros ainda imperceptíveis. E por conta disso, a igreja, algumas pessoas acham que Jesus ainda demora a vir. Acontece que ele virá como um ladrão, quando menos se espera, na calada da noite, né? Quando a gente estiver distraído. Então nós não podemos deixar de vigiar. E aí então Jesus está alertando, né? Que aquele que disser: olha, meu Senhor demora a voltar, então eu vou começar a fazer tudo aquilo que eu quero, vou me aproveitar das pessoas. Então eu vou usar a palavra de Deus para fins gananciosos, para ter poder, para minha vaidade, para o meu orgulho. E eu, em vez de servir, porque o reino de Deus é serviço, especialmente no coração das pessoas, eu começar então a querer ser servido pelas pessoas. Algo muito comum na época de Jesus pelos religiosos da época, pelos fariseus, e que acontece hoje ainda em muitas religiões, né? Que se colocam como reis, como deuses e são servidos pelas pessoas, né? Se acham melhor do que todo mundo. Não existe mais isso, amados. Depois de Cristo não há mais sacerdócio. Na verdade, todos os cristãos são reino e sacerdotes. O que acontece é que Cristo passa então a ser o nosso sumo sacerdote eterno, o próprio Cordeiro de Deus e o profeta, a palavra de Deus para nós. Então, continuando aqui, amados, nós vamos ver aqui que este que fizer isto vai receber o seu galardão aqui na terra, vai conseguir o que quer.
mas haverá um castigo severo a ele, condenando com os infiéis. Um lugar onde haverá choro e ranger de dente. Amados, eu tenho que dizer, à luz da palavra de Deus, quando morrermos ou quando Cristo voltar, só haverá dois caminhos, só há dois destinos. Ou um lugar eterno, onde há choro e ranger de dentes, ou um lugar eterno, onde não haverá mais choro, dor ou tristeza, mas gozo na presença do Pai. E nós precisamos estar vigilantes, nós que fizemos de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a salvação, aquele que não crê está condenado. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ver, a partir do verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu, deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vai dizer na sequência, aquele que crê no Filho de Deus tem a salvação, o que não crê está condenado. Verso 47, caminhando para o fim. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Misericórdia de mim, amados. Orem por mim. Orem pelos pastores, orem pelos mestres, orem pelos líderes espirituais, orem pelos anfitriões, orem por todos aqueles a quem Deus deu a graça, o conhecimento, revelou a sua palavra. Porque há um castigo muito maior para aquele que conhece, e você também conhece, a palavra de Deus, mas não fez segundo a vontade de Deus. Verso 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então não adianta também achar que a falta de conhecimento vai livrá-los de algum açoite. Na verdade, o que a palavra diz é que existem níveis de sofrimento, de punição, e existem níveis de galardão, de recompensa. A palavra fala sobre isso. Mas, amados, não importa se é poucos ou muitos açoites, o lugar é de choro e ranger de dentes. Não importa se é muito ou pouco o galardão, a recompensa, o lugar é de regozijo, é de alegria. Amados, continuando aqui para finalizar, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amados, de novo, não adianta nós fugirmos da palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que se tornou servo, aquele que se diz cristão, aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não há outro nome na terra pelo qual possamos ser salvos, amados, é Jesus Cristo, não há outro caminho. Conheça a palavra de Deus, porque o servo, ele tem que conhecer a vontade do seu Senhor, porque se não quiser conhecer, na verdade, ele está se enganando. E Jesus está dizendo, vigie, vigie, ore. Mas eu não quero amedrontar vocês com essa palavra, porque quem é do reino de Deus, quem é filho de Deus, não teme, mas ama, respeita e busca fazer a vontade do Pai. E não há o que temer, amados. Eu quero compartilhar aqui só mais 2 versículos. Eclesiastes, capítulo 8, verso 11 diz: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. E Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Amados, veja que o nosso coração humano, ele nos engana, ele deseja o mal. A nossa carne luta contra o nosso espírito. Façam como Jesus orientou Pedro, Tiago e João. Orem e vigiem. Sejam
vigilantes, porque a hora em que você menos esperar, virá o Filho do Homem, arrebatará a sua igreja, os servos fiéis, os mordomos fiéis, que estão cingidos e com suas lamparinas acesas. Os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com Cristo nas alturas, e todos estaremos com Ele no reino eterno e para sempre. E é essa a esperança que enche o nosso coração de alegria. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Uma semana de paz e de bênção. Amém.